Essa semana, gente, o Facebook simplesmente bloqueou toda a mídia de massa, a mídia tradicional australiana em sua plataforma. Foi uma reação ao encaminhamento de uma lei que obriga o Facebook a pagar pela veiculação de matérias produzidas pela mídia de massa australiana. Bom, por que eu achei importante falar disso? Porque nós temos um problema muito grave na perspectiva da luta de classes, portanto, na perspectiva da classe trabalhadora, que é uma nova forma de poder que está sendo constituída com essas grandes redes sociais que concentram um poder tremendo de manipulação de opinião, de manipulação de resultados em eleições. E esse é um poder que, para além disso, ainda exerce um controle social muito grande, porque tem acesso àquilo que a gente prefere ou não, e a partir desses acessos conseguem montar perfis para vender para as empresas. Então é um poder muito grande que esse bate-bola entre as plataformas das redes sociais e as empresas capitalistas que sustentam essas plataformas economicamente, e um retroalimenta o poder do outro. Sendo assim, parece evidente que é necessário fazer alguma coisa para impedir o avanço do poder dessas plataformas na política, na sociedade, na economia e como um todo. E o que aconteceu na Austrália mostra que o Estado é quem pode implementar a necessária regulamentação desses ambientes. Não vai ser o capital que vai se autorregulamentar, não serão as plataformas que vão se regulamentar. Isso tem que partir de uma iniciativa do Estado. É o Estado assumindo o seu papel de seu espaço da disputa política. É isso que está acontecendo lá na Austrália a partir desse impasse. Porque o Facebook, ao bloquear a mídia de massa australiana, ele deixa claro o seu caráter pouco democrático, para ser aqui bastante gentil com o Facebook. Por quê? Deixa claro que o estímulo que sobra é o estímulo a fake news, é o estímulo a uma série de mídias não especializadas que são, no caso, a única alternativa que sobra nas redes depois dessa atitude do Facebook. O caso do Estado está disputando isso mostra que é possível, e aí eu estou aqui falando de uma possibilidade, que o capital esteja transformando sua principal ferramenta de dominação de classe, que é o Estado. O Estado que nós temos hoje é o Estado liberal burguês, que é um Estado produto das revoluções burguesas, onde a burguesia tinha sobre si depositados os antagonismos de classe. O que isso significa? Significa que no momento das revoluções burguesas, a burguesia tinha um caráter revolucionário e, portanto, tinha o apoio de camadas populares contra o antigo regime. E é nesse ambiente que se estabelece o Estado democrático liberal burguês, que tem uma institucionalidade que funciona como agentes mediadores para o exercício do poder pelo capital. Então o Estado é um instrumento do capital, mas é um instrumento indireto, refém dessas mediações criadas em um momento onde a burguesia precisou da classe trabalhadora para chegar ao poder. O que eu estou querendo dizer? Em todas as crises do capital, o Estado precisa subverter a sua própria institucionalidade para atender mais diretamente os interesses do capital. E isso, evidentemente, tem um custo. É o custo do capital invocar, sempre que necessário, o fascismo, que é quem faz esse serviço sujo. O que pode estar acontecendo, ainda de maneira incipiente, mas já dando sinais de que para um futuro é algo preocupante, é a substituição dessa ferramenta, lá da época das revoluções liberais burguesas, o Estado, por uma nova ferramenta que organizaria a plutocracia, a corporocracia. Isso pode estar se estabelecendo com as grandes empresas monopolistas que atuam em muitos ramos, com as redes sociais e tudo isso interligado, deixando o Estado cada vez mais obsoleto no sentido de atender os interesses do capital. E aí qual é o ponto aqui? Nós temos que entender que o Estado
é uma ferramenta que nós precisamos disputar enquanto classe. Porque o Estado é a ferramenta que tem poder para atuar junto a essa disputa. Então, se o Estado hoje está desatualizado enquanto ferramenta de dominação de classe e a própria classe dominante pode estar construindo um novo espaço institucional para assegurar os seus interesses, cabe à classe trabalhadora disputar o Estado para que o Estado, aí sim sob controle da classe trabalhadora, possa ser a ferramenta da classe trabalhadora empoderada na luta contra o capital. Do que eu estou falando especificamente? Eu estou falando da Revolução Socialista. A Revolução Socialista passa pela ditadura do proletariado, que nada mais é que o momento em que a classe trabalhadora assume o controle do Estado para que este possa ser a sua ferramenta durante o processo de transformação das relações de produção. Então, o que está acontecendo na Austrália, a reação do Estado mostra, de um lado, o capital se atualizando enquanto ferramentas de dominação e mostra também que o Estado pode ser, sim, uma ferramenta para luta política contra o capital. Por isso, é reforçada a necessidade da classe trabalhadora assumir o controle do Estado a partir de uma perspectiva revolucionária. Beleza?